Nas profundezas do Lago Ness, um monstro antigo espreita nas águas turvas. Com um pescoço comprido e barbatanas poderosas, o monstro Ness consegue trazer os mistérios do passado para o presente. Embora nem sempre seja visível ao público, você pode ter sorte se optar por observar o Lago Ness cuidadosamente da costa. Embora existam muitas versões da história do Lago Ness, a maioria dos contos incluía alguma referência a um grande dragão ou criatura semelhante a um dinossauro que pode ser visto nas águas do Lago Ness e às vezes também nas áreas em volta. No entanto, a maioria dessas histórias veio à tona após a década de 1930, ou foi indiretamente ligada ao conto de Ness, por crentes que queriam adicionar credibilidade à história do Lago Ness. Seja bem-vindo ao universo mitológico. Se você gosta de mitologia, já se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. A história do monstro do Lago Ness começa com o oficial de justiça Alex Campbell, em 2 de maio de 1933. Ele identificou a possibilidade de um monstro no lago enquanto escrevia para um jornal local como jornalista de meio período. O avistamento original de Ness, no entanto, foi relatado em 4 de agosto de 1933 por George Spicer e sua esposa. De acordo com o relatório, George e sua esposa estavam dirigindo na estrada perto do lago quando viu uma criatura que se parecia com um dragão e que ele assumiu ter pelo menos alguns laços pré-históricos. No relatório, ele afirmava que essa criatura estava simplesmente andando pela estrada com um animal na boca. Depois que o relatório de George foi arquivado, o jornal começou a receber cada vez mais cartas anônimas, alegando ter visto o monstro ou conhecer uma pessoa que tinha o visto. Algumas das cartas continham até lendas familiares que supostamente haviam sido transmitidas e mencionavam um monstro semelhante pelo menos uma vez. A mídia, é claro, teve um dia de campo decidindo sobre um nome apropriado para a criatura. Eles começaram chamando a misteriosa criatura de peixe-monstro, antes de progredir para a serpente do mar, dragão e, finalmente, monstro do Lago Ness. As notícias da nova criatura se espalharam rapidamente e levantaram muitas questões, ou seja, de onde ele veio e onde existem outros relatos da criatura na história que foram esquecidos. Havia também a necessidade de provas que levassem turistas e caçadores de criaturas ao Lago Ness, em busca de uma chance de ser o primeiro a fornecer evidências concretas de sua existência. Muitas mudanças foram feitas com a introdução do monstro do Lago Ness. O local de repente se tornou um lugar de intriga e admiração, com muitas novas possibilidades para a comunidade, se apresentando aparentemente da noite para o dia. Isso provou ser ainda quando a primeira fotografia do monstro, tirada por Hugh Gray, foi publicada em 6 de dezembro de 1933. Evidências concretas do monstro levaram o país a agir rapidamente. O secretário de Estado da Escócia ordenou que a polícia impedisse que alguém atacasse ou machucasse a criatura. Isso só aumentou a curiosidade do público. Afinal, se o governo da Escócia estava disposto a escrever uma legislação para proteger a criatura, ela deveria existir. Investigações sobre a história da criatura foram iniciadas. Na época, se acreditava que uma criatura tão grande não teria sido capaz de escapar da história despercebida. Talvez houvesse uma prova do monstro do Lago Ness no passado que de alguma forma foi ignorada. Embora nunca tenha havido uma prova definitiva da existência do monstro, havia curiosidade suficiente para colocar o país no mapa, fazendo com que muitos se perguntassem se a coisa toda não tinha sido apenas uma farsa. Quando as investigações históricas sobre a possibilidade da besta começaram, descobriu-se que a primeira referência ao monstro podia remontar ao século VI. Esta pista foi encontrada no texto Vida de São Columba, que foi escrito por Adonai. Segundo o escritor, o monge supostamente encontrou um monstro semelhante. O monge irlandês, Columba, estava viajando com seus seguidores quando passou pelo Lago Ness e viu moradores enterrando um homem. Ele os questionou sobre o que havia acontecido. Eles explicaram que o homem estava nadando no rio quando uma besta da água o atacou.
Seus amigos nas proximidades correram em um barco para tentar salvá-lo, mas quando o alcançaram na água, ele já estava morto. Neste ponto, São Columba fez um seguidor devoto nadar pelo rio na tentativa de atrair o monstro. No meio do caminho, a besta tentou atacar o seguidor, mas São Columba fez o sinal da cruz e disse algumas palavras. Aqueles que estavam assistindo afirmaram que a criatura recuou, como se estivesse sendo puxada por correntes ou cordas. Todos os presentes tomaram o evento como um sinal de Deus, e os habitantes da cidade agradeceram a São Columba por seu grande serviço a eles. Há alguns que afirmam que a ligação entre Columba e o monstro do Lago Ness é fraca, na melhor das hipóteses. Além disso, eles apontam que outro monstro escocês, o Kelpie, é um candidato mais provável para a inspiração da história. Em outubro de 1871, Mackenzie alegou ter visto um objeto no Lago Ness que ele supôs ser um tronco ou um barco virado. No entanto, enquanto ele continuava a observar esse objeto misterioso, ele desapareceu na água com uma velocidade alarmante, que só poderia ser uma criatura viva. Muitos crentes gostam de apontar para este relatório como prova de que o monstro de fato existe. O problema com esta narrativa, no entanto, é que Mackenzie não registrou o relatório até 1934, depois que o interesse pela fera já havia se tornado predominante. Por causa disso, muitos desconsideram a história como uma tentativa de se tornarem famosos. Alega-se que George Spicer e sua esposa ficaram cara a cara com o monstro do Lago Ness enquanto dirigiam na estrada recém-atualizada que passava pelo lago em 22 de julho de 1933. Seu relatório sobre a criatura foi publicado em um jornal em 4 de agosto de 1933, o mesmo ano. Eles descreveram a besta como tendo pelo menos 4 pés de altura e 25 pés de comprimento. Tinha um pescoço grande e ondulado, que era pelo menos tão longo quanto a própria estrada, 10 a 12 pés. Eles não conseguiam distinguir nenhum membro, mas o observaram atravessar a estrada até o lago, deixando vegetação rasteira e esmagada em seu rastro. Muitos levantaram a hipótese de que o monstro do Lago Ness não havia sido visto antes porque a estrada não era frequentemente usada por moradores ou turistas. No entanto, devido a atualizações recentes, era apenas uma questão de tempo até que o público encontrasse o monstro. Também é importante notar que essas especulações foram chamadas de ilusões por muitos. A estrada havia sido usada com frequência para a construção do Canal da Caledônia, tornando tão improvável que o monstro sempre tenha frequentado a área. A suposta fotografia de Hugh Gray do monstro do Lago Ness em 1933 foi essencial para ajudar a tornar o monstro uma das criaturas mais populares dos dias modernos. Ele alegou tê-la tirado em 12 de novembro de 1933. Houve problemas com a imagem desde o início. Estava um pouco embaçada e muitas pessoas notaram que quase parecia a cabeça de um cachorro se olhasse de perto. Isso contribuiu muito para desacreditar a imagem, porque se sabia que ele estava passeando com um cachorro quando tirou a foto. Em 1963, no entanto, os negativos originais foram recuperados. Eles provaram que a fotografia não era simplesmente uma imagem borrada do cachorro de Gray. Infelizmente, eles também provaram ser algo diferente do monstro do Lago Ness. A foto original era uma lontra rolando na superfície do lago, como as lontras costumam fazer. Em um dos avistamentos mais curiosos, Arthur Grant afirmou ter literalmente encontrado o monstro do Lago Ness em sua motocicleta em 5 de janeiro de 1934. Ele estava pilotando sua moto por volta de 1 da manhã em uma noite de luar. Grant alegou ter visto o pescoço da fera e, quando solicitado a esboçar e descrever a criatura, disse que era algo como um cruzamento entre uma foca e um plesiosauro. Ele ficou tão intrigado com a criatura que desceu de sua moto para segui-la até a água, mas não foi rápido o suficiente e só viu as ondulações que foram deixadas para trás. Embora Grant tivesse certeza de que havia encontrado o monstro do Lago Ness, os zoólogos locais determinaram que ele provavelmente só havia visto uma lontra ou foca. A grande diferença de tamanho na besta que ele descreveu e o que eles propuseram como realidade foi explicada pela alegação de que as más condições de iluminação o levaram a confundir a criatura como sendo muito maior do que realmente era. Talvez a mais famosa de todas as fotografias do monstro do Lago Ness tenha sido tirada
criada em 1934 por Robert Kenneth Wilson e publicada pelo Daily Mail em 21 de abril de 1934. Wilson não queria ter seu nome associado à foto, o que levou a imagem estar associada à sua profissão. Ele rapidamente pegou como fotografia do cirurgião. No entanto, sua relutância em ser associado à imagem também levou a muita especulação que mais tarde foi comprovada como verdadeira. A princípio, a imagem parecia legítima. A versão cortada, que foi impressa no jornal, fez o monstro parecer enorme e as ondulações na água parecerem grandes ondas. No entanto, quando a imagem não recortada foi estudada anos depois, havia detalhes que não pareciam se encaixar. Eventualmente, a foto foi determinada como uma farsa, um esquema inventado por Kristen Sperling e seus amigos como vingança contra o Daily Mail, que por acaso era seu empregador. Sperling relatou ter encontrado pegadas no monstro que mais tarde foram determinadas como falsas. Ele e seus amigos criaram um modelo de brinquedo que poderia ser usado para simular a criatura. Depois tiraram fotos e pediram a um amigo que as vendesse para o Daily Mail. Em 29 de maio de 1938, um turista chamado Dee Taylor fez um filme do que ele acreditava ser o monstro do Lago Ness. O filme era colorido e tinha 3 minutos de filmagem gravada em filme de 16mm. O filme foi vendido para Maurice Burton, um escritor de ciência popular, mas não foi compartilhado com outros pesquisadores. O filme foi amplamente esquecido até 1961, quando Burton publicou um único quadro da filmagem em seu livro. Burton afirma que o filme era de um objeto flutuante, não um animal. No entanto, como a filmagem original nunca foi divulgada ao público, é improvável que tenhamos certeza. Em dezembro de 1954, a tripulação do Rival III fez leituras de sonar que descobriram que um grande objeto estava acompanhando seu barco a uma profundidade de quase 500 pés. Foi detectado a 800 metros antes que o contato com o objeto fosse perdido. Embora isso nunca tenha sido provado como o monstro do Lago Ness, é uma das evidências mais valiosas naquele momento da história que veio à luz. Em 1960, Tim Dinsdale filmou uma córcova no Lago Ness que deixou um grande rastro atrás dela. Dinsdale era um engenheiro aeronáutico que teria feito a filmagem em seu último dia de busca pela criatura. Ele disse que o objeto parecia ser de cor avermelhada, com uma mancha na lateral, e produziu 40 pés de filme que ele alegou poder provar a existência do monstro do Lago Ness. No entanto, quando a imagem foi aprimorada, pôde-se ver que a córcova era um barco. O filme foi amplamente descartado até 1993, quando a Discovery Communications decidiu fazer um documentário sobre o monstro do Lago Ness. Ao aprimorar o filme de Dinsdale para usar como parte de sua produção, alguém notou uma sombra estranha no negativo que não podia ser vista claramente no filme. Quando a equipe aprimorou e sobrepôs imagens para estudar a sombra, eles descobriram o que parecia ser a metade traseira de uma criatura debaixo d'água. Em 19 de abril de 2014, foi descoberto que havia uma grande criatura logo abaixo da superfície do Lago Ness no Apple Maps. A imagem da criatura foi descoberta na extremidade norte do lago e sugeriu que a criatura tinha cerca de 98 pés de comprimento. Embora nenhuma adulteração tenha sido encontrada na imagem do Apple Maps, existem explicações alternativas que os céticos propuseram em vez de aceitar a imagem como prova. As principais explicações afirmam que a imagem é causada pelo rastro de um barco que se perdeu na costura da imagem, ondulações criadas por focas ou madeira flutuante que, por acaso, parecia uma criatura de 98 pés. Ainda em 1934, Edward Mountain financiou uma busca pelo agora famoso monstro do Lago Ness. O grupo de busca consistia em 20 homens que se posicionaram em torno do Lago Ness por 5 semanas, das 9 às 18 horas. Todos os 20 homens receberam binóculos e câmeras para procurar evidências do monstro. Ao final da busca, foram tiradas 21 fotos. Infelizmente, nenhuma delas foi considerada clara o suficiente para ser usada como evidência da existência do monstro. O supervisor do grupo, James Fraser, afirmou ter capturado imagens de vídeo do monstro em 15 de setembro de 1934. Zoólogos alegaram que o filme continha imagens de uma foca. Infelizmente, esta filmagem já foi perdida. Já em 1987, 24 barcos foram equipados com equipamentos de ecossonda e usados como parte da Operação Deep Scan, uma missão para encontrar a famosa criatura. Os resultados encontraram uma grande massa no fundo do lago.
Muitos descartaram a leitura como sendo uma pilha de detritos, mas o movimento em 3 das imagens tornou isso questionável. Há céticos que afirmam que esse movimento provavelmente foi causado por focas entrando no lago, mas outros apontam para o monstro do Lago Ness. Com tantas afirmações contraditórias, é duvidoso se realmente saberemos o que realmente causa os avistamentos no lago. No entanto, existem várias teorias sobre o que poderia estar causando as estranhas aparições ao longo do lago. Há quem teorize que o monstro do Lago Ness poderia ser apenas um nome para outro dos monstros da Escócia, o Kelpie. Este monstro cavalo de água tem um tamanho semelhante ao monstro Ness, fazendo alguns se perguntarem se o monstro do Lago Ness poderia ter se desenvolvido com base na narrativa de lendas mais antigas. Estudos das lendas do Kelpie indicam que o Lago Ness é um dos lagos mais comuns mencionados nos contos de terror. Embora esta seja uma teoria intrigante, não há provas para apoiá-la. Houve também aqueles que perceberam que as descrições do monstro do Lago Ness combinavam com as do plesiosauro quase perfeitamente. Isso criou entusiasmo com a especulação de que uma espécie de dinossauro pode ter sobrevivido até os dias modernos. Muitos argumentos foram feitos contra isso, no entanto, devido às temperaturas frias do Lago Ness e à falta de suprimento de alimentos necessários para sustentar a fera. O que você acha a respeito dessa lenda? Acredita que realmente exista um monstro no Lago Ness? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!